Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Quero repetir uma coisa, um detalhe, uma coisa que eu já falei aqui. Acho que falei no domingo antepassado. Tem um detalhe aqui importante. Marcos capítulo 8. A partir do versículo 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe a saliva nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver, claramente ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Olha só, eu falei no domingo antepassado que Jesus teve muita dificuldade para curar esse homem. Ele teve muita dificuldade. Jesus nunca teve tanta dificuldade em curar como esse homem. Há muitos só vinham e tocavam nele e ficavam curados. Outros, ele chegava, tocava, ficava curado. Outros só recebiam uma palavra. Mas veja esse cego. Jesus teve que pegar esse cego e tirá-lo da cidade. É um detalhe importante. Jesus teve que pegar esse cego e tirá-lo da cidade. Levou-o para fora da cidade. E veja, depois que cuspiu, pegou a saliva e botou nos seus olhos, aí perguntou para ele: está vendo alguma coisa? Ele falou: não. Estou vendo. Só que eu estou vendo as pessoas como árvore. Aí Jesus teve que repetir. Jesus teve que fazer de novo. Jesus teve que colocar de novo. Você vê em que passagem isso aconteceu, de Jesus repetir alguma coisa para curar alguém? Nunca. Só com esse cego. Só com esse cego. Aonde, em que parte da Bíblia está escrito que para ele curar alguém, teve que levá-lo para fora da localidade? Nunca. Só com esse cego. Mas então eu pergunto: por quê? Hein? Por quê? Era por causa da contaminação que havia naquela aldeia. Naquela aldeia havia uma contaminação, e essa contaminação impedia de Jesus agir. Era uma aldeia de muita diversão para os pescadores. Diz a história que era uma aldeia de muita diversão para os pescadores. Então havia lá muita coisa. Apesar desse homem ser cego, mas ele estava contaminado por causa do que ouvia. Nós recebemos nesse mundo 2 tipos de contaminações. Nós agimos muito pelo que ouvimos e pelo que vemos. Nós agimos muito pelo que ouvimos e vemos. O ânimo e o desânimo vêm para dentro de nós através desses 2 caminhos. Qual? Os olhos e os ouvidos.
os olhos e os ouvidos. Olha, como é difícil, né? Você vê como é que Jesus foi bem claro. Mas bispo, isso é verdade mesmo que essa cidade é que estava fazendo mal àquele cego? É verdade que essa aldeia é que estava contaminando esse cego? Tem dúvida? Primeiro, Jesus teve que tirá-lo da cidade, teve que pegá-lo fora da aldeia, levou ele fora da aldeia, curou ele, depois falou para ele: olha, não voltes mais, não bote mais os pés nessa aldeia, não voltes mais para essa aldeia. Então você vê que naquela aldeia havia problema, havia esse lixo, tinha algo que contaminou aquele homem, e por causa disso, Jesus estava encontrando dificuldade. Na vida de quantas pessoas que estão aqui hoje, que Jesus está encontrando dificuldade de fazer algo? Hein? Na vida de quantas pessoas que Jesus está encontrando dificuldade de fazer algo? Quantas coisas estão pendentes na sua vida que Jesus não está conseguindo, não está podendo fazer por causa da contaminação? Sabe, de tanto ouvir que câncer não tem cura, quando a pessoa recebe o resultado que tem câncer, automaticamente ela entra em depressão. Por quê? É por causa da contaminação. Ela vai ouvindo: não tem cura, 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 não. É o que o cérebro dela processou, é o que o cérebro dela pegou, que não tem cura. Para câncer não tem cura. Então quando a pessoa recebe o resultado que é câncer, acabou. Pô, o jovem, depois que recebeu os testes, quando ele se apercebeu que ele tinha AIDS, ele subiu no prédio, no 9º andar, para se jogar de cima a baixo. Por quê? Eu pergunto, quantas pessoas que estão com AIDS e estão vivendo? É ou não é? Mas por que ele estava querendo se jogar? É informar? É o lixo, é a contaminação. A atitude de jovem é fruto da contaminação. Porque se o resultado dissesse que era uma malária, ele ia pensar em tirar a vida? Não, ia logo correr aonde? No médico, para poder tomar remédio, porque sabe que malária tem cura. Se o resultado viesse: não tem dengue. Aqui falam dengue, né? Lá é malária. É dengue. Ah, peraí, dengue tem cura. Vai logo no médico, o médico passa uma receita e ele toma aquela receita com fé, crendo que através daquele remédio ele vai ficar curado, porque a informação que recebe é essa. A informação que recebe é essa. Não, tem cura, tem cura, tem cura, tem cura. Por exemplo, qual é a informação que você tem sobre a ebola? Que basta você cruzar com a pessoa que tem ebola, pronto, você fica logo contaminado. É ou não é? Não é bem assim. Se fosse assim, nos países onde tem essa doença, todo mundo estaria morto. Se agora que eu falar que eu estou com ebola, todos vocês entram em pânico. Saem assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Ai. Bastou dar uma tosse. Será que já estou com ebola? Não, verdade ou mentira? É a informação que você recebe. É a informação que você recebe. Eu estou tentando mostrar para vocês como é que a contaminação entra pelos nossos olhos e pelos nossos
ouvidos, como é que essa contaminação entra? Como é que essa contaminação entra? Se você reparar, pessoal, no livro de Atos, como era pregado o evangelho antigamente, os apóstolos não tinham o recurso que nós hoje temos. Eles não tinham, não. Nós hoje temos melhores recursos do que eles. Nós hoje temos a Bíblia, e nessa Bíblia contém até o que eles fizeram, e isso aumenta a fé, é ou não é? Eles nem sequer Bíblia tinham. Eles contavam histórias. As pessoas não podiam acompanhar. Mas por que houve mais resultado com eles e nós estamos tendo mais dificuldade? Você vê que eles tiveram grandes resultados. Tiveram grandes resultados. Tanto é que hoje as igrejas falam que o tempo dos apóstolos é outro tempo, que hoje é outro tempo. Mas não é não. O tempo dos apóstolos é o mesmo tempo de hoje. Porque o tempo do Espírito Santo, só existe 3 tempos. O tempo do Pai, que é o Antigo Testamento. O tempo do Filho, que é na era de Cristo. E a era depois de Cristo, que é o tempo do Espírito Santo, que é esse o nosso tempo. O tempo dos apóstolos é esse aqui, é esse nosso tempo, é o tempo é o tempo dos discípulos, é o nosso tempo. É o nosso tempo, é o tempo do Espírito Santo. Mas então por que nós não vemos o que aconteceu com os apóstolos acontecer nos dias de hoje? A diferença é que na época dos apóstolos havia pouca contaminação. Não tem a mídia que tem hoje. Não tem a internet, não tinha internet, não tinha mídia, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha. Então não havia muita contaminação. E por isso, e por não haver muita contaminação, eles tinham a capacidade de santificar-se mais. E quanto for maior a santificação, maior é a unção, maior é a manifestação do Espírito. Maior é a manifestação do poder. O Espírito Santo começa a agir. O Espírito Santo enchia as pessoas com maior facilidade. Por quê, bispo? Porque não havia informações que pudessem neutralizar a fé. Amém? Já aquele homem da porta, no templo, a porta do templo, Pedro olhou para ele e falou assim: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ele creu e levantou-se. A diferença é da contaminação, pessoal. Esse cego estava contaminado. Hoje, pessoal, essa aldeia é o mundo. Jesus queria muito abrir os olhos daquele homem. Quantos de nós estamos vendo, mas fisicamente, espiritualmente ainda estamos cegos? Tem muita gente aqui que é cega espiritualmente. É cega. Na verdade você está vendo, você pensa que está vendo, mas você não está vendo, você está cego. Olha, qual foi a promessa que o diabo fez para Adão e para Eva? Para Eva, qual foi a promessa que o diabo fez para Eva? Os seus olhos vão se abrir, não foi isso que falou? Me diz uma coisa, depois que ela comeu, o que aconteceu? Os olhos dela se abriram? Se abriram? Se abriram ou não? Se abriram, mas se abriram para o quê? Se abriram para o mal, e espiritualmente ela ficou cega. Espiritualmente ficou cega. Ela já não conseguia mais enxergar as coisas de Deus. Ela já não entendia mais a palavra de Deus.
Adão e Eva, antigamente, quando Deus viesse pelo jardim, eles iam correndo ao encontro do Pai. Eles já não entendiam mais. Quando o Pai chegou, a Bíblia fala que eles se esconderam. Deus gritando: Adão, cadê você? Adão já era cego. Adão era cego espiritual, já não entendia mais Deus. Não queria mais se aproximar de Deus. Um medo terrível tomou conta dele. Uma vergonha insuportável tomou conta do seu coração. Olha a cegueira. Olha a cegueira. Como é que Deus vai curar a sua cegueira se você continuar na contaminação? De que forma é que Deus vai curar a sua cegueira? Porque o pior cego não é aquele que não vê. O pior cego é aquele que vê. Esse é o pior cego. Esse é o pior cego. Aquele que vê para se perder. Antigamente ele era puro. Adão e Eva eram puros. Eles só conheciam o lado bom. Não conheciam nada disso de pecado. Só conheciam o lado bom. Eram puros. Não sei se vocês estão entendendo. Adão e Eva eram puros. Eram puros. Está vendo aquela pureza, aquela inocência. Eles eram puros. Mas o diabo fez questão de abrir os seus olhos. O diabo abriu seus olhos. E passaram a ver o lado ruim. Estragou tudo. Hoje, pessoal, muitas vezes nós olhamos para a pessoa, nós não conseguimos enxergar o que é bom da pessoa. Nós só conseguimos olhar defeitos, ver falhas. É por isso que há dificuldades nos casamentos. É por isso que há dificuldades nos relacionamentos entre colegas, entre patrão e funcionário, entre o chefe e o subordinado, entre marido e mulher, entre pai e filho. Hoje há esse problema de relacionamento. Por quê? Por causa dos nossos olhos. Nós somos cegos. Somos cegos. Somos cegos. Às vezes, pessoal, nos preocupamos e ficamos infelizes por coisas que não trazem nada para nós. E às vezes, as coisas mais simples. As coisas mais simples. Que nos fazem tão bem, nós não estamos nem aí. E a vida, pessoal, a vida não está... Não, a vida está nas coisas simples. A vida está nas coisas simples. No abraço do seu filho. No olhar da sua esposa. Amém? Está entendendo? Sabe, você acordar e você olha para a rosa abrindo. Para quem aprecia, aquilo traz, sabe, agrada a ela. Para quem não está nem, para o cego, não está nem aí. Não está nem aí. Olha a cegueira do mundo. Há pouco eu agradeci as pessoas com mais de 20 e tal anos de igreja. Será que você é o mesmo? Aquela pessoa há 20 anos atrás, será que você é o mesmo hoje? Para você que está hoje, que está disposto a tudo, bispo, eu estou pronto. O que Deus falar, eu estou pronto, eu vou fazer. Não mude não. Não deixe a contaminação entrar em você. E essa é a razão pela qual, preste-me atenção, essa é a razão pela qual nós estamos entrando nesse jejum. É para quê? É para nós nos desintoxicarmos. É para tirar esse lixo. Que ao longo dos tempos, ao longo dos anos, nós fomos
Nós fomos deixando entrar, é muito lixo, o lixo foi entrando. Hoje, quantas pessoas já não se conhecem mais? Quantas pessoas já não se conhecem mais? Eu programei falar algo muito forte no domingo, sobre os três eus. Cada um de nós tem 3 eus. Se o Espírito Santo assim permitir, se for da vontade de Deus, eu vou falar sobre esses 3 eus. E você vai descobrir tanta coisa sobre você. Mas tanta coisa, você vai descobrir tanta coisa sobre você, mas tanta coisa sobre você. E nesse jejum, pessoal, nós precisamos fechar os olhos para o mundo e mergulharmos no nosso interior. Sermos nós, para que Deus possa ter acesso, para que Ele venha nos limpar do lixo que a aldeia provocou em nós. Jesus levou esse cego para fora da aldeia. E agora, nesse jejum, Jesus está querendo fazer o mesmo. Está querendo levar os cegos espirituais, para fora da onde? Da aldeia, para curá-los. Tem muita coisa pendente que ele precisa fazer, ele não está conseguindo. Tem muita coisa que ele quer fazer. Tem muita coisa que está pendente na sua vida que ele não está conseguindo. Ele quer tanto fazer, mas ele não está podendo. Quantas pessoas olham para Deus e falam, mas Deus, por quê? Tem pessoas que acham que o tempo está fazendo parte. Não. Se nós tem coisas que se nós não nos se intoxicarmos, Ele não vai poder fazer na nossa vida. E você vai esperar, e nunca acontece. Porque nós não estamos em condições. Se não houvesse necessidade de Jesus levar aquele cego para fora da cidade, você acha que ele levaria ele para fora da cidade? Por que Jesus teve que pegá-lo em mão? Jesus pegou na mão dele. Jesus pegou na mão do cego e levou ele para fora da aldeia. E lá fora da aldeia fez o trabalho. E como foi difícil. Mesmo estando fora da aldeia. Depois de estar curado, advertiu seriamente: não entres mais nessa aldeia. Não entres mais nessa aldeia. Vamos pensar nisso, hein? Olha Jesus falando, não entres mais nessa aldeia. Não entres mais nessa aldeia, hein? Não entres mais. Quantos de nós voltamos na aldeia? Nós já estávamos fora dele, hoje voltamos. Quantos de vocês já tinham perdido determinadas vontades, hoje você voltou a sentir o que um dia você já tinha jogado fora? Hoje você voltou a ter vontade de algo que já não estava mais dentro de você, de algo que você tinha nojo, e aos poucos você foi aquele sentimento, aquela paixão, aquela vontade, ela foi voltando. Jesus foi bem claro: não entres mais. Olha, eu estou falando isso é mais por causa da sua salvação. Você pode não ter nada nessa vida. Você pode não receber nada nessa vida. Mas a sua salvação, não abra mão não. Porque não tem nada mais precioso no ser humano. É pena que o homem está cego.
Porque se de fato os seus olhos se abrirem, você vai entender quão é preciosa a nossa salvação. Amém? Dinheiro um dia fica. Relacionamentos um dia terminam. Eu amo muito a minha esposa, mas o pastor foi bem claro. O pastor que fez o nosso casamento foi bem claro. Falou, até que a morte vos separe. Vocês já viram alguém ser enterrado com carro? Já? Já viram alguém levando o dinheiro desse mundo para o além? Já? Será que no inferno tem dinheiro? Dá para pagar os demônios para não te atormentarem? O que você faz com um dinheiro depois da morte? Sabe o que acontece? Na hora que a pessoa está lá no leito de dor, na mesma hora, tudo perde valor. E aí dá conta. Perdi tanto tempo por isso. Hein? O que está contaminando você? É por causa de um relacionamento? Vai chegar uma hora, ou ele te deixa, ou você vai ter que deixá-lo. Você sabia que tudo nessa vida nos foi emprestado? É só para a gente usar, enquanto vivermos, porque depois, quando chegar a hora de nós partirmos, acaba por aqui. Não tem continuação, pessoal. E vou falar, filho só é filho enquanto você estiver aqui. Depois que você morre, na salvação, você nem vai reconhecer que aquele aí foi seu filho. Como assim, bicho? Não vai não. Você já pensou lá no céu, se desse para reconhecer? Essa aí foi minha esposa. E aí, tudo bem? Vai querer mandar arrumar a bata, né? A bata dele, ou sei lá. Ó, dá um jeito aqui na minha asa, já que vão ser tipo anjo. Ô Maria! Aí, esqueceu que Deus já não tem mais o nome de Maria, agora tem outro nome. Ó, dá um jeito aqui, você foi minha esposa mesmo lá embaixo. Dá um jeito aqui na minha asa, pá. As minhas penas, não sei se essas asas têm pena. Já imaginou? É por isso que ninguém vai reconhecer ninguém. Todos serão como anjos. E anjo não tem sexo. Não tem anja, nem anjo. São simplesmente anjos. Então, seja inteligente. Vamos aproveitar esse momento o máximo. Vamos nos santificar, pessoal. Vamos sair da aldeia, a aldeia dos vícios, a aldeia da avareza, a aldeia do ódio. Vamos sair, pessoal, da aldeia da mentira. Vamos sair dessa aldeia, a aldeia dos maus olhos. Vamos sair dela, pessoal, vamos sair dela. Vamos nos limpar, vamos nos purificar. Pessoal, esse é o momento da gente ficar aí aos pés de Jesus e ficar ali, Jesus, 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 Jesus. Não perca tempo com as coisas dessa vida que não vão te trazer nada. Puxa, bispo, eu não vou ver o meu time, querido. Quantos jogos você já viu? Mudou alguma coisa na sua vida? Puxa, bispo, eu vou perder a novela. Quantas novelas você já viu durante esse tempo que você está em vida? Mudou o que na sua vida? Ah, bispo, puxa, o filme. Quantos filmes você já assistiu? Mudou o que na sua vida? Pô, bispo, o jornal, eu não posso perder uma notícia. O que uma notícia vai trazer na sua vida? Quantas notícias você ouviu? Trouxe o que para você? Nada. Vamos ser inteligentes. Jesus disse, por que buscais? Aliás, Deus falou, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão?
Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Vinde, comprai, sem dinheiro, vinde e saciai-vos. Ele agora está chamando. Esse é o momento, esse é o tempo. O bispo falou que tem uma grande revelação, que esse jejum vai marcar a história da vida das pessoas e da igreja. Não fique de fora. Não fique de fora. Não fique de fora. Estamos começando. No final dos 21 dias, você vai ver quem é você. Puro, lavado, purificado.